Gente, tem uma questão, um questionamento que tá aparecendo bastante pra mim ultimamente no consultório, nas minhas consultas. Por que que a terapia demora, né? Às vezes meses, às vezes anos, mas geralmente são anos, né? 1 ano, 2, 3, enfim, né? Vai depender de cada pessoa. Então, geralmente eu, Jéssica, né, Cecília, atendo adolescentes e atendo adultos. E geralmente as pessoas não desenvolveram os problemas, as questões que elas têm em dias, né? Não foram dias, não foram semanas, não foram ano, não foram meses, foram anos, né? Foram anos que você foi lidando com ansiedade, por exemplo, para conversar, com a dificuldade para pelo fato de não ter repertório de lidar com tristeza, né? Com as questões emocionais mesmo. Ou então, você passou por uma situação muito traumática numa época e você não trabalhou aquilo, e aí depois você ficou anos convivendo com esse trauma, né, que ficou guardado em você e refletindo esse mesmo trauma em outras situações, porque tem a questão da neuroplasticidade, que quando você aprende a lidar com uma coisa, né? Porque o nosso cérebro pensa numa criatura preguiçosa, é o nosso cérebro. Quando você aprende a lidar com uma coisa de uma forma, seu cérebro ele morre de preguiça, né? Então ele pega e reaproveita aquela forma que você aprendeu, né? De lidar com as coisas, e ele amplifica para outras situações. Por exemplo, você teve um problema para conversar, para apresentar um trabalho, né? Vamos falar da ansiedade que geralmente acontece com muita gente. Olha o jeito. Você teve um problema para apresentar um trabalho, sei lá, você tinha 9 anos de idade, 8 anos de idade, você teve um problema para apresentar um trabalho. Você errou uma palavra, a professora te corrigiu de uma forma que você não gostou, os alunos, os seus amiguinhos na sala começaram a rir, e aí você já achou ruim. Aí você já vai ficar com aquela coisa na cabeça. Nossa, quando eu vou apresentar, pode acontecer quando eu for apresentar um trabalho, pode acontecer das pessoas rirem, dos meus amiguinhos rirem. Aí você já criou um bloqueio. Não vou falar trauma porque, né, vai depender da intensidade que cada pessoa coloca nessa experiência que ela viveu. Que é isso que é o trauma, é a quantidade de intensidade que você coloca na experiência que você está vivendo. E aí, você pega e coloca que é difícil. Aí, beleza. Aí você pega e fica 9 anos, 10 anos, 11 anos, né? Toda vez que você vai apresentar um trabalho, você lembra disso, você relembra essa situação e você não trata, porque geralmente gente da cidade não faz terapia, né? Terapia nenhuma, porque existem diversos tipos, né? Então, você vai sempre sedimentando aquela memória, aquele comportamento na sua vivência. E aí, vai chegar um momento, geralmente chega um momento que você começa a amplificar, igual eu falei da questão da neuroplasticidade, vou tirar esse gato daqui, sai. Você começa a amplificar para outras situações. Isso foi lá na escola, apresentando um trabalho, uma coisa pontual. Aí você quer que você comece a falar, ou a pensar, ou às vezes inconscientemente. Você faz parte de uma igreja, por exemplo. Aí você fica com receio de ser chamado lá na frente e falar com outra pessoa, falar para as pessoas da igreja que estão junto com você. Ou então você pega, tem que falar na frente da sua família. Aí você fica com receio. Aí o que aconteceu? Você pegou, gente, você pegou uma situação e amplificou na sua vida. Em outras situações que, de certa forma, vai gerar tem uma ligação com aquela situação pelo fato de falar em público, por exemplo. Só que, né, aí você pega e fica, sei lá, dos
dos 8 anos de idade até, por exemplo, 10 anos. Não, ou dos 8 anos de idade até, por exemplo, sei lá, uma época que você procura terapia, gente, geralmente por conta própria, que é 18 anos, 20 anos. Às vezes adolescente, né? Às vezes os pais observam e colocam eles para fazer terapia antes. Ou seja, você ficou dos 8 anos de idade até os 20 anos de idade sedimentando esse problema. Só que você não sabe que foi essa situação em específico que desencadeou esse tanto de comportamento que tá te trazendo sofrimento. E aí, não tem como, né? Meu sonho, né, gente? Ia ser maravilhoso se isso acontecesse, mas não tem como a psicóloga, o terapeuta, né, pegar e conversar com você uma vez, duas, três, e já descobrir que é esse o problema. Porque muitas vezes a pessoa chega lá com a queixa de que ela não gosta de conversar com pessoas, que ela tem medo de pessoas. Aí, conforme você vai, né, falando, conversando a respeito do assunto, a gente consegue identificar o problema, né? Mas isso demanda tempo. Não tem... E as sessões, né, são 50 minutos, uma vez por semana, e nem sempre você, né, que no caso a pessoa, o paciente, vai conseguir identificar aquele que foi essa situação específica. Porque assim, na minha abordagem, né, que eu trabalho, que é o psicodrama, quando eu consigo chegar na situação específica, eu trabalho ela especificamente. Mas tem gente que não consegue chegar nessa situação específica. Tem gente que fica anos, por causa, tem uma coisa, né, que já é da questão do Freud mesmo, que chama resistência. Como aquela situação é uma situação que é dolorida para ele, que ele não gosta de lembrar, principalmente se for uma coisa que for traumática, que ele não gosta de lembrar, então ele vai dificultar o máximo possível para lembrar daquilo, entendeu? E como ele dificulta o máximo para lembrar daquilo, você tem que ficar escavando. É como se você estivesse procurando um petróleo mesmo, sabe? Numa jazida, assim, numa mineração. Então, até você identificar qual que é essa situação que está te causando sofrimento, você provavelmente vai precisar continuar fazendo a terapia. Por isso que quando eu falo que eu fiz 10 anos de terapia, o povo fica assim, nossa, mas é muito tempo, pra que tudo isso? Gente, uma coisa que cada vez mais eu ando estudando muito, terapias energéticas, nessas terapias eles falam com relação a crenças que só 5% do que a gente sabe, quer dizer, 5% do que a gente tá vivendo aqui é consciente. Tem 95% que fica como se fosse um iceberg, que fica lá no fundo. Então, assim, a gente não vai achar essas coisas que estão no fundo tão rapidamente assim, entendeu? Então, assim, ainda hoje, vou falar de mim, eu, Jéssica Cecília, eu fiz terapia 10 anos, não foram 10 anos ininterruptos. Eu parei alguns tempos, porque tinha vez que eu fazia gratuitamente, tinha vez que eu fazia pago, né? Porque eu não tinha dinheiro nenhum mesmo. Eu era bolsista quando eu estudava psicologia. Porque o curso de psicologia é muito caro. Então, assim, teve muitas épocas que realmente eu não tinha dinheiro nenhum que eu fazia gratuito. Então, não era consecutivamente, não foi todos os tempos. E ainda hoje existem coisas relacionadas a questões de crenças que eu ainda estou descobrindo, que eu ainda, mesmo passando por diversos terapeutas, eu ainda não tinha descoberto. Então, assim, é por isso que demora muito tempo, porque tem a questão da subjetividade, tem a questão da sua idade, quanto tempo tem, desde quando foi a primeira vez que você começou a fazer terapia, quando foi a primeira vez que você começou a lidar com as suas questões emocionais. Então, assim, tudo isso, essa questão das crenças, né, de 95% ficar no subconsciente e da subjetividade de cada pessoa e da resistência, era esse ponto que estava faltando, da resistência da pessoa em lidar com aquele problema, porque dói. Assim, as pessoas não gostam de falar isso, mas lidar com coisas que estão... que foram mal compreendidas, que foram
doloridas, é uma coisa que dói. A gente não quer mexer com isso, a gente quer, nosso cérebro, ele quer evitar dor, ele dá um jeito de esconder isso, não é nem, às vezes nem é porque você não quer, é porque realmente pra você, naquela época, aquilo foi uma coisa dolorida. Hoje pode não ser, hoje você pode achar, tá tudo bem, mas aí conforme vai lidando, você vai ver. Então, assim, é por isso que demora tanto tempo, né? Se essa era uma dúvida sua, agora tá explicado. Tava tirando o gato, esse gato tá terrível. Tá, se essa era uma dúvida sua, é esse o motivo. Resistência, né? A resistência do paciente. A questão inconsciente, porque tem muita coisa inconsciente. E também essa questão de ser dolorido. Ficar lembrando dessas coisas. Tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida com relação a isso, também pode mandar aqui que depois eu respondo.